Bom, pessoal, é, agora, certo? Não sei se vocês estão lembrados, na aula passada a gente começou a ver vetores, certo? Deixa eu lembrar aqui, né? O que é um vetor? É uma setinha, né? E para que serve essa seta? Porque tem certas grandezas na física que você precisa apontar para elas, né? Deu o exemplo da força, do deslocamento, né? Da velocidade, da posição. Você tem que apontar, né? Lembra da história da barata, né? Você tem que apontar para a pessoa saber onde é que está a barata, certo? E vimos o seguinte, que esse vetor tem três propriedades. O módulo, que é, né, geometricamente, é o tamanho da seta, né? Lembra que a gente chama os vetores com uma letra com a seta em cima. O módulo, que é o tamanho da seta, certo? E tem a direção e o sentido. Direção e o sentido, que geralmente é dado através do ângulo com alguma referencial, certo? Hoje a gente vai aprender a somar dois vetores, certo? Soma de vetores. Então, o que acontece? O que acontece é o seguinte, da mesma forma que a gente aprendeu a somar números, né? Subtrair números, multiplicar números, a gente vai aprender a somar vetores, né? Subtrair vetores, multiplicar vetores por números, certo? A gente vai aprender tudo isso, tudo bem? Só que, lógico, como a definição de vetor ele é um ente um pouco mais complicado que o número, né? O número só representa uma quantidade. O vetor, ele representa, né? Ele tem essas três propriedades, né? Então, as regrinhas são um pouquinho mais complicadas, né? Não é à toa que número você aprende a somar lá na terceira, segunda série, nem sei, né? Acho que até mais cedo, segundo ou terceiro ano lá do ensino fundamental. E vetores vocês aprendem aqui a somar no ensino médio, certo? Tudo bem? Então, vamos lá. Como é que a gente soma dois vetores, por definição? Então, lembrando, dois vetores é duas setinhas. Vamos pegar aqui, ó, uma seta aqui, chamar essa seta de vetor A, e essa seta de um vetor B, certo? E eu quero achar agora a seta que representa A mais B. Quero saber qual é a seta, né? Qual é a seta que representa a soma dos dois, certo? Então, por definição, como é que eu acho essa seta, certo? Por definição, essa seta, eu penso nos meus vetores como se fosse deslocamentos, certo? Então, seja, é como se fosse o seguinte, eu penso aqui... Pronto, já está normal já. A pessoa se desloca, vamos supor que aqui fosse dois deslocamentos, a pessoa estava inicialmente nessa posição, no plano, se deslocou para cá, certo? E depois se deslocou de B, certo? Então, eu penso como se o B fosse o segundo deslocamento dela, né? É como se eu colocasse o B, ó, bem aqui assim, é como não. Aí eu coloco o B aqui, certo? Seguido de A. E o vetor soma, certo? O vetor soma que eu vou fazer em azul é o deslocamento total, certo? É o deslocamento total. Então, o que acontece? Ó? A pessoa estava aqui, se deslocou para cá, depois se deslocou para cá, né? Se movendo aqui num plano, certo? No total, qual foi o deslocamento dela? Daqui para cá, certo? Esse deslocamento total a gente chama que é o vetor A mais o vetor B. Certo? É um novo vetor, uma nova seta com módulo, direção e sentido, certo? E eu obtenho como se fosse o deslocamento total. Né? Então, observe que é basicamente um processo geométrico, certo? É um processo geométrico, né? Então, se você pensar, olhar bem, né? O vetor A, o vetor B e o vetor A mais B, eles fecham um triângulo. Né? Então, ou seja, achar o vetor A mais B é achar o cara que fecha o triângulo de A com B, certo? Pensando como se fosse um deslocamento. Né? Então, lógico que quando você vai desenhar, você não vai desenhar essas pessoas. Né? Então, você está aqui o vetor A.
certo? E está aqui o vetor B, né? Então, a gente diz o seguinte, você pode deslocar o vetor A mais B, você desenha o vetor B saindo do final do vetor A, certo? E aí você acha o vetor A mais B, certo? Esse vetorzinho aqui é o vetor A mais B. Tudo bem? Certo? Então, observe que eles fecham um triângulo, né? Daqui, pessoal, a gente já pode ver uma propriedade importante da soma. Qual é a propriedade importante? Falei assim, professor, eu botei primeiro o A, depois o vetor A, desenhei o vetor B. Né? Lembrando que o vetor não tem posição, posso deslocar para onde eu quiser. Se eu tivesse feito o contrário, primeiro eu tivesse desenhado o vetor B aqui, ó, e depois que eu desenhasse o vetor A, deixa eu apagar aqui. Se você tivesse feito isso, primeiro desenhado o B e depois desenhado o A, por incrível que pareça, ia terminar no mesmo ponto. Né? Se você faz dois deslocamentos, A e B, certo? Ou então o contrário, primeiro B, depois A, você vê que você termina no mesmo ponto. O que significa dizer? Isso significa dizer que, assim como os números, a soma de vetores também é comutativa. Então, A mais B também é igual a B mais A. Certo? O que é isso aqui? A gente chama de comutativa. Né? Lá na soma, né, de vetores, ou na soma de números, a gente sabe disso, né? Eu perguntar para você quanto é 5 mais 2, você já vai dizer, sem nem pensar, 7. E se eu falar, e quanto é 2 mais 5? Você vai falar também, 7. Né? A ordem não importa, né? Comutativa é isso, né? A ordem das parcelas aqui, né? Não altera a soma aqui, certo? Tudo bem? Então, isso também vale para o vetor. Você pode somar tanto A mais B quanto B mais A, certo? Que vai dar o mesmo resultado, certo? E agora sim, como eu falei, né? É uma operação, certo? Geométrica. Ou seja, eu vou ter que achar quem é esse... Se eu quiser achar o módulo do vetor, eu quero achar quem é esse lado desse triângulo. Se eu quiser achar a direção sentido, eu tenho que achar esse ângulo, né? Então, é uma operação intrinsecamente geométrica. Portanto, a gente usa as fórmulas da geometria para poder achar a soma desses dois vetores. Né? Vou dar aqui um exemplo. Vou pegar aqui um exemplo. Suponha que eu tenha aqui o vetor A, que ele seja na horizontal. Certo? E módulo do vetor A é de 4 unidades, 4 alguma coisa. E o vetor B que seja na vertical. Certo? E o módulo do vetor B é 3. Eu quero saber quem é o módulo do vetor soma. Quanto é o módulo do vetor A mais B. Como é que a gente faz isso? Então, é a mesma ideia, né? Ó, desenha o vetor A. Seguido do vetor A, desenha o vetor B. O vetor A mais B é o cara que sai do começo de A e vai até o final de B. Certo? O que eu tenho aqui? Um triângulo retângulo. Certo? A, B, A e B, A mais B, A e B, formam um triângulo retângulo. Então, obedece ao teorema de Pitágoras, né? Então, a hipotenusa ao quadrado. Quem é a hipotenusa? É o módulo do vetor A mais B. É a soma dos quadrados dos catetos. Quem são os catetos? O módulo do vetor A e o módulo do vetor B. Então, aqui vai ser módulo do vetor A ao quadrado, mais módulo do vetor B ao quadrado. Certo? Módulo de A é 4 ao quadrado, mais módulo de B é 3 ao quadrado. Então, módulo de A mais B ao quadrado, 4 ao quadrado, 16. 3 ao quadrado, 9. Certo? 16 mais 9,
25. Deixa eu só apagar aqui e botar aqui. Aqui, ó. Beleza, então módulo de A mais B vai ser 16 ao quadrado mais 9, 25. Tira a raiz dos dois lados, né? Ó. Tirei a raiz aqui dos dois lados. Certo? Então, já vou achar que o módulo de A mais B vai ser igual a 5. Certo? E aqui tem várias coisas interessantes para a gente visualizar. Primeiro, você pergunta assim, professor, mas se o A é 4 e se o B é 3, A mais B não era para ser 7, não. E aí você tem que. E aí é onde entra, né, a ideia de vetores, certo? Então, somar vetores não é você somar números, certo? Somar vetores é você achar o lado de um triângulo, certo? Então, ou seja, esse triângulo, esse lado tem lado 4, ou esse lado é 3, esse lado vai ser 7? Não, certo? Na verdade, é impossível esse lado ser 7. Só vai ter um caso, que a gente vai ver daqui a pouco, um caso especial, em que a soma vai dar exatamente a soma dos dois vetores, certo? Em geral, na verdade, ele vai ser menor. Por quê? Porque ele tem que fechar um triângulo, certo? Então, ou seja, você não pode simplesmente pegar a soma de um vetor e somar com o outro. Você tem que olhar a direção e o sentido desses vetores e achar o lado desse triângulo. Então, por isso que a gente sempre vai usar a forma da geometria. Aqui a gente usa o teorema de Pitágoras. A gente vai usar mais algumas formas. E nesse caso deu 5, ó. Não deu 7. Certo? Deu menor do que 7, né? Deu 5. Certo? Então, depende da forma dos vetores. Certo? Então, você tem que tomar cuidado. Né? Esse é um erro que todo mundo, quando está aprendendo vetores, comete. Ah, se esse aqui é 4, esse aqui é 3, a soma vai ser 7. Esse é um erro que todo mundo comete, mas não é. Por quê? Porque é um processo geométrico. Tudo bem? Então, vamos ver o seguinte. Aqui a gente vê esse caso particular, né, que eu tenho dois vetores que são perpendiculares. Vamos ver como é que a gente soma dois vetores no caso geral. Certo? No caso geral, é uma fórmula lá da geometria bem grandona, que a gente não vai chegar a usar ela aqui. Mas eu vou falar para vocês. Certo? Então, no caso, você tem dois vetores quaisquer, vamos botar aqui, ó. Regra do paralelogramo. Certo? Então, vamos lá. Então, dois vetores. Vou desenhar aqui os vetores um pouquinho diferentes. O A assim e o B assim. Certo? E quero somar entre eles. Qual é a regra que eu falei para vocês? A gente primeiro desenha o A. Certo? Seguido do A, a gente desenha o B. Tá. Vem aqui assim. Beleza? E o vetor A mais B é o cara que sai de A e vai até B. Beleza? Que é o A mais B. Né? E existe outra regra que a gente chama de regra do paralelogramo. Né? Para a gente poder somar dois vetores. A regra do paralelogramo ela diz o seguinte, que em vez de você desenhar o B saindo da ponta de A, você desenha um B saindo da mesma direção de A. Certo? Saindo no mesmo ponto que o A sai. Você desenha um B aqui. Então, você não desenha o B ali em cima. Certo? Não desenha o B aqui. Desenha aqui. O resultado é o mesmo, certo? As duas regras são válidas. Mas essa aqui, eu vou falar porque ela deixa mais evidente uma coisa que a gente precisa para poder achar a fórmula geral da soma dos dois vetores. Né? Depois que você desenha o A e o B, você passa uma paralela ao vetor B. Então, passei aqui uma paralela. Certo? É um paralelo, não está muito paralelo não, mas suponho que isso aqui esteja paralelo a isso. E agora você passa uma paralela ao vetor A. Certo? O que você fez? Você fechou um paralelogramo. Não está muito parecido com um paralelogramo, porque eu não desenho bem. Mas é para ser um paralelogramo, certo? E aí o que acontece? Então, outra forma de você achar a soma de vetores é você dizer que o vetor soma é essa diagonal desses dois vetores. É equivalente. Você poderia fazer do mesmo jeito. Ou botando o vetor B aqui,
ou fechando o paralelogramo. Até porque o vetor B, ele se encaixa perfeitamente aqui, né? Esse mesmo cara aqui, ó, ele se encaixa perfeitamente aqui. Então, por isso que as regras são equivalentes. Assim como o vetor A, ele é para se encaixar perfeitamente aqui. Certo? Então, mas qual é o interessante daqui? É porque é o seguinte, se a gente souber o ângulo entre o vetor A e o vetor B, certo? Esse ângulozinho aqui, o ângulo entre os dois vetores, tem como a gente calcular usando a lei dos cossenos. O que é a lei dos cossenos? Como se fosse uma extensão do teorema de Pitágoras, sendo que para qualquer triângulo. Né? Então, a lei dos cossenos ela vai estabelecer o seguinte, que o módulo do vetor A mais B ao quadrado vai ser igual ao módulo do vetor A ao quadrado mais módulo do vetor B ao quadrado mais duas vezes módulo do vetor A vezes o módulo do vetor B vezes o cosseno do ângulo entre eles. Por isso que a gente chama de lei dos cossenos, né? Porque tem um cosseno aqui. É como se fosse um teorema de Pitágoras, né? Ó. Até aqui é igualzinho ao teorema de Pitágoras, só que acrescenta esse termo a mais. Certo? Então, onde é que sai isso aqui, professor? Lá da geometria. É uma regrinha, né? Para um triângulo qualquer, se esse é um triângulo retângulo. Certo? Então, a lei dos cossenos para a soma de vetores fica assim. Então, com isso aqui, você consegue achar o módulo do vetor soma para qualquer que seja o ângulo entre os dois vetores. Certo? O ângulo dos vetores é uma coisa importante que a gente tem que saber. Para você determinar o ângulo dos vetores, ele sempre tem que sair do mesmo ponto. Certo? Tipo assim, se eu desenhasse o vetor A aqui, ó, e o vetor B aqui, e falasse assim, o ângulo entre A e o B aqui é 135 graus. Então, aqui você vai usar 135? Não. Certo? Porque o que você vai usar aqui, você tem que desenhar isso partindo do mesmo ponto. Então, eu teria que desenhar B aqui, certo? Desenhar B bem aqui assim. E aí, eu sei que isso aqui é 135, certo? Né? Porque eu prolonguei o A aqui é aquela história, né? São ângulos, eu tenho duas paralelas aqui cortadas por uma reta transversal, então esse ângulo é igual a esse, né? Negócio de alternos internos, essas coisas, né? Esqueci o nome desses aqui. Então, o ângulo entre eles, na verdade, vai ser isso aqui. Vai ser o quê? 180 menos 135. Ou seja, daria 45. Tudo bem? Então, eu só quero deixar claro que o ângulo dos vetores, para você saber, eles têm que estar partindo do mesmo ponto. Certo? Você calcular o ângulo dos vetores para você substituir dessa forma. Apesar de que eu dei essa forma para vocês, mas a gente não vai usar tanto ela, certo? Porque ela é mais trabalhosa e tal, certo? A gente não vai usar ela. Mas é importante que você saiba que existe uma forma de a gente determinar o ângulo desse vetor, certo? Assim como também existe uma forma da gente poder determinar a, a direção, né? Eu também consigo determinar a direção, tudo bem? Ou seja, vamos supor, direção com relação ao vetor B, né? Um alfa aqui. Tem como achar esse alfa, só que eu tenho que usar agora a lei dos senos, certo? Tenho que usar a lei dos senos, certo? Na verdade, a gente teria que fazer o seguinte, ó. A gente tem que... eu pego esse alfa, beleza? Então, aqui vai ser θ menos alfa. Esse aqui, ó, é θ menos alfa. E você consegue usar a lei dos senos, certo? A lei dos senos vai dizer o seguinte, ó, que seno de θ menos alfa dividido pelo módulo de B vai ser igual ao seno de alfa dividido por módulo de A, certo? Então, com isso aqui, você consegue determinar o módulo e a direção do vetor soma. O módulo determina pela lei dos cossenos e a direção, né? Direção em sentido, que é usando esse alfa, eu determino a direção e o sentido, certo?
Só que como eu falei, essas equações são muito complicadas. A gente não vai trabalhar com essas equações complicadas. Só quero mostrar para vocês que existe uma forma da gente fazer isso. A gente vai trabalhar só apenas em alguns casos específicos em que as fórmulas ficam mais simples, certo? Então, nós vamos ver esses casos específicos agora, certo? Deixa eu apagar aqui. Então, vai ver esses casos, o caso geral da soma de vetores, usando esse quociente. A gente vai ver só alguns casos específicos, certo? Então, o primeiro caso é quando os vetores eles têm a mesma direção e mesmo sentido. Ou seja, né, eles são paralelos, então pode ser em qualquer direção, né? Por exemplo, aqui um vetor A e aqui um vetor B. Então, eles são paralelos, ou seja, que eles têm a mesma direção e têm o mesmo sentido. Eu vou mudar apontando para lá, certo? Nesse caso, achar o vetor soma é fácil, certo? Por quê? Porque é só você pensar o seguinte, vamos pensar em termos de deslocamento. Então, primeiro, a pessoa se deslocou de A, depois ela se deslocou de B, certo? Então, o deslocamento total, qual é? É o que sai do começo de A e vai até o final de B. Então, é esse vetor que vai passando por cima de A e passa por cima de B. Eu não vou desenhar por cima porque vai atrapalhar tudo. Então, eu vou desenhar um pouquinho mais embaixo. Então, o vetor A mais B, ó, é esse cara que passa por cima de A e passa por cima de B. Certo? E aí, determinar a soma dos vetores fica fácil. O módulo vetor soma. Né? Como é que eu determino o módulo vetor soma? É o tamanho desse cara. Só quanto é o tamanho desse cara? Vai ser o tamanho de A mais o tamanho de B. Ou seja, nesse caso, que eles têm a mesma direção e o mesmo sentido, eu posso dizer que o módulo de A mais B vai ser simplesmente o módulo do vetor A mais o módulo do vetor B. Simplesmente isso. Certo? Então, agora sim, a gente vai somar. Né? Ou seja, naquele caso que a gente viu que o módulo A era 3 e o B era 4, né? Que o resultado deu 5, mas deu 5 por quê? Porque eles eram perpendiculares. O A era assim e o B era assim. Mas se o A fosse assim, de tamanho 3, e o B fosse assim, de tamanho 4, quanto é que daria o resultado total? Agora sim daria o 7. E aí, nesse caso, o módulo de A mais B seria simplesmente a soma dos dois. Mas lembra, você só pode fazer isso quando eles têm a mesma direção e o mesmo sentido. Certo? Mesma direção e mesmo sentido. Vamos lá. Outro caso especial é quando eles têm a mesma direção, mesma direção e sentidos contrários. Sentidos contrários. Certo? Ou seja, e aí pode ser qualquer uma, né? Aqui eu botei assim, pode ser horizontal, na vertical, pode ser qualquer uma direção. Vou botar aqui uma diferente. Vou botar uma para cá. Então, suponhamos que o A esteja assim e o B esteja assim. Certo? Então, o que vai acontecer aqui? Então, nesse caso, vamos pensar em termos de deslocamento. Né? Vamos partindo aqui. Ó. O A foi o primeiro deslocamento. O corpo estava aqui. Vamos desenhar o corpo em vermelho. O corpo estava aqui. Se deslocou para cá. Certo? Só que aí veio o B, né? Aqui é o A. Ó. Aí veio o deslocamento B. Sendo que o deslocamento B, o que o corpo vai fazer? Ele vai voltar. Vamos desenhar o B aqui em amarelo, né? Ó.
Então, ele saiu daqui e veio para cá. No B ele voltou. Fazer um pouco grande demais. Pronto. E esse aqui em amarelo é o B. Certo? Quem é o deslocamento? Ou seja, o corpo estava aqui, veio para cá percorrendo A, voltou para cá percorrendo B. Certo? Quem é o deslocamento total? Ela sai do começo de A e vai até o final de B. Então, esse cara aqui é o A mais B, em azul. A mais B. Certo? Agora, se eu observar bem, né, o que eu posso dizer? Ó, que o tamanho de A, né, aqui é o tamanho de A, módulo de A. Mas o tamanho de A mais B, que é esse tamanhozinho aqui, ó, vou desenhar um pouco mais embaixo, é o módulo de A mais B. O tamanho de A mais B vai ser o quê? A mais B, eu tenho o quê? O B total. Aqui é o módulo de B. Observe que é tudo geométrico, tudo geometria. Né? Então, seja, ó, se eu reparar bem, ó, módulo de A mais módulo de A mais B é igual ao módulo de B. Se eu passar o módulo lá para o lado de lá, temos que o módulo de A mais o módulo de B vai ser igual ao módulo de B menos o módulo de A. Observe como é estranho a soma de vetores. Às vezes, para você somar vetores, você tem que subtrair os módulos. Observe como é estranho, né? Por que você tem que subtrair? Porque você fez um deslocamento, depois você voltou tudo que você tinha feito e se deslocou para o outro lado. Então, ou seja, o que você andou, você vai subtrair do outro deslocamento seguinte que você fez, porque você retornou o que você tinha feito. Tudo bem? Então, ou seja, por isso você tem que tomar cuidado com a soma de vetores. Você tem que analisar geometricamente tudo o que está acontecendo. Porque às vezes você vai ter que subtrair. Certo? Tudo bem? Então, vamos ver aqui o terceiro e último caso, depois a gente faz o exercício. Certo? Bom, o terceiro e último caso, na realidade, eu até já falei para vocês, já fiz um exemplo, que é quando eles são perpendiculares. Perpendiculares. E nesse caso, o que significa que eles são perpendiculares? Que ele forma um ângulo de 90 graus um com o outro. Pode ser qualquer direção aqui, ó. Ou seja, vamos supor que seja o A assim e o B assim. Desde que eles formam um ângulo de 90 graus. Né? Então, nesse caso, certo? É aquela mesma ideia, né? Eu tenho que achar esse lado do triângulo, certo? Que é o A mais B. Só que esse cara é exatamente a hipotenusa de um triângulo retângulo. Então, eu posso achar usando o teorema de Pitágoras. Certo? Então, são os três casos em que a gente vai ter que resolver. Certo? Quando eles têm mesma direção e mesmo sentido, que a gente só faz somar. Quando tem a mesma direção em sentidos contrários, que a gente só faz subtrair. Ou então, quando eles são perpendiculares. Que aí a gente usa o teorema de Pitágoras. Certo? Só uma coisa que eu esqueci de falar aqui, pessoal. Aqui ficou B menos A, por quê? Porque o B ele é maior do que o A. Certo? Se o A fosse maior, ficaria A menos B. Na verdade, aqui essa fórmula é sempre o maior menos o menor. Certo? É o maior menos o menor. Bem, essa fórmula. Vamos resolver aqui um exercício. Deixa eu apagar aqui. Tá? Vamos supor o seguinte. Vamos supor que eu tenho dois vetores. O módulo do vetor A é 8 e o módulo do vetor B é 6. Certo?
Mas vamos supor que a direção e o sentido deles eu possa controlar. Então, no item A, vamos supor o seguinte, que o vetor A e B, eles são assim, ó. Aqui o vetor A e está aqui o vetor B. Então, nesse caso, como é que a gente calcula o módulo de A mais B, né? Se ele tem a mesma direção e mesmo sentido, ó, todos os dois são paralelos, todos os dois estão apontando para cima. Então, eu simplesmente somo. Então, vai ser 8 com 6, 14. Certo? No item B, agora vamos supor o seguinte, que esses vetores, eles não são assim. Agora vamos supor que eles fossem assim. Ó. O vetor A assim. E o vetor B assim. Então, nesse caso, certo? Eles têm mesma direção e sentidos contrários. Minha fórmula, maior menos o menor. Tem o maior, módulo de A, menos módulo de B. Então, nesse caso, A mais B seria 8 menos 6, 2. Beleza? Vamos fazer aqui o item C, o último caso, né? Você já deve estar pensando aí, que é quando esses vetores são perpendiculares. Vamos supor que o A seja assim e o B seja assim. Ou seja, são perpendiculares. Então, como é que eu acho a módulo do vetor soma? Então, para eu achar agora o módulo do vetor soma, eu vou fazer o quê? Teorema de Pitágoras, né? Então, vai ficar, ó, módulo de A mais B ao quadrado igual a módulo de A ao quadrado mais módulo de B ao quadrado. Módulo de A, 8 ao quadrado. Módulo de B, 6 ao quadrado. 8 ao quadrado, 64. 6 ao quadrado, 36. Né? 64 com 36, 100. Certo? Lembrando que o lado de cá, né, é A mais B, módulo de A mais B ao quadrado, né? Só que eu vou repetir aqui por preguiça. Tira a raiz dos dois lados, o que eu obtenho? Que módulo de A mais B vai ser igual a 10. Agora, olha só isso. No item A, módulo de A mais B deu 14. No item B, módulo de A mais B deu 2. No item C, o módulo de A mais B deu 10. Então, observe o quanto pode modificar, certo? O módulo da ação dos vetores dependendo da sua direção e sentido. Então, como eu falei, somar vetores é um processo geométrico. Você tem que analisar geometricamente o que está acontecendo. Se eles têm a mesma direção e mesmo sentido, você soma. Se eles têm a mesma direção e sentidos contrários, você subtrai o maior menos o menor. Se eles formarem um triângulo retângulo, você usa o teorema de Pitágoras. E se for um caso mais geral, usa a lei dos cossenos. Mas, como eu falei, eu não vou cobrar de vocês a lei dos cossenos. Certo? Só para a gente finalizar, vamos ver mais uma propriedade aqui da soma de vetores. Certo? Inclusive, é uma propriedade que tem lá nos números. E qual é? Que você pode somar vetores em qualquer ordem, assim como você pode somar números em qualquer ordem. Certo? Essa propriedade a gente chama de associativa. Vou pegar aqui. A soma de vetores ela é associativa. Vou ver aqui. Confesso que eu não lembro. Associativa. Não lembrava se era com 2S ou um C. Mas vamos lá. Então, fica o seguinte. Beleza, então, vou só falar o que é associativa. Se eu escrevesse assim para você, ó, faça quanto é 5 mais 2 mais 3. Então, você pode fazer o quê? Ah, professor, 5 mais 2, 7. Mais 3, 10. Aí você pode fazer assim também, ó. Professor,
2 mais 3 é 5. E 5 mais 5 é 10. Ou ainda você pode fazer assim. Professor, 5 mais 3 é 8. Mais 2 é 10. Ou seja, não importa a ordem que você somou aqui, certo? Tudo é o mesmo resultado. Isso lá na, sei lá, terceira, segunda série, você aprendeu como ser associativo. Talvez você nem lembre mais disso, certo? Mas a gente chama da propriedade de ser associativa. Não importa a ordem que você soma, você vai dar o mesmo resultado. Mesma coisa vale para vetores. Certo? Mesma coisa. E a gente escreve assim, ó. Se você tem A mais B mais um terceiro vetor C, isso aqui é a mesma coisa que o vetor A mais, ou seja, você soma primeiro A com B e depois soma o C. Isso aqui é a mesma coisa que você pegar, somar primeiro B com C, né? A gente coloca os parênteses para enfatizar que você vai somar primeiro B com C e depois você soma o A. Certo? Ou seja, não importa a hora que você soma. Inclusive, você poderia somar o A com C, como a gente fez, né? Quando isso acontece, a gente pode escrever sem usar o parêntese. E aí você escolhe a hora que você vai somar. Certo? É fácil a gente ver isso da definição. Tudo bem? Então vamos desenhar 3 vetores quaisquer aqui. Vamos desenhar o vetor A assim. Certo? O vetor B assim. E o vetor C assim. Certo? Então, para você achar quem é o vetor A mais B mais C, você pode pensar naquela regra do deslocamento. Então, primeiro ele se deslocou de A, assim, certo? Suponha que esse está igual a esse. Não ficou igual porque eu não sei desenhar, mas suponha que seja igual. Depois vem o vetor B assim. Esse cara aqui é o A mais B, certo? E depois vem um C aqui. Para eu saber quem é o A mais B mais C, eu posso simplesmente pensar como sendo um deslocamento total, certo? Então, esse cara aqui, ó, seria o A mais B mais C, certo? E aí, você pode inverter essa ordem na hora que você quiser, certo? Então, é uma, de certa forma, uma consequência da comutativa, né? Eu posso inverter a hora que eu quiser, esses deslocamentos nas ordens que eu quiser, que a gente vai ver que vai dar sempre o mesmo resultado. Tudo bem? Aqui eu fiz com 3, não é a mesma coisa se na verdade fosse 4, 5, e por aí vai. Certo, pessoal? Então, vamos fazer o seguinte. Então, nessa aula de hoje a gente fica por aqui, certo? Próxima aula a gente vai ver subtração de vetores, depois produto por um número, né? E por último, componentes, certo? Esse que a gente tem para ver de vetores. Mas por hoje a gente fica por aqui, certo? Então, até mais. Vou encerrar aqui.